Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje bora falar um pouquinho de São Paulo? Bom, tá tendo muita efervescência política, muita coisa acontecendo, muita ideia sendo plantada, muita ilusão sendo vendida, então bora deixar tudo nos meandros explicadinho para cada um de vocês entenderem o que realmente está acontecendo, o que não está acontecendo e o que vai demorar a acontecer, beleza? Antes disso, eu peço que você que já é inscrito, curta, comente, compartilhe os vídeos do canal. Você que não é inscrito, dá aquele help pra nós, faz todo esse processual, só se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Bom, galera, vamos falar de São Paulo, porque tá saindo na mídia, né, a questão das negociações aí, do nome do São Paulo na mídia ligado ao Diego Fernandes, tá? Quem que é o Diego Fernandes, né, esse cosplay mal feito do Hermes e Renato aí? Diego Fernandes, ele é, cara, um investidor, tá? Ele é um player da área financeira e ele é o fundador da empresa Eight Partners, é a 08 Partners. Ele foi um dos responsáveis por fazer o Meet and Beat, a interligação entre o Edinaldo Rodrigues, o Mr. Ed, e o Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, tá? Então, o Diego foi um desses caras que fez a aproximação entre o Ancelotti. E vez ou outra, você vai ver o Diego Fernandes, não muito na mídia, mas sempre ali com figuras influentes, tá? Tanto no mundo dos negócios, dos investimentos e por aí vai. O que é de conhecimento popular que ele tem deixado de forma, vamos deixar assim, bem nítida, que ele quer fazer aportes do São Paulo, né? Ele quer fazer parte da diretoria do São Paulo, mas como uma SAF, que é a separação do clube social do futebol. Então o social lá tem sua parte, a sua importância, o futebol tem a sua importância e o resto que se vire. Saiu na mídia que esse mesmo cara, o Diego Fernandes, ele estava em conversas para conseguir se reunir com o Casares. Tá? Bom, vamos lá. Houve uma conversa dele ontem com pessoas da situação e houve uma conversa dele com pessoas da oposição. E aí eu estava fazendo uma análise, estava analisando, estava apurando, estava levantando informações e o que acontece no caso Diego Fernandes. Ele tem a vontade, ele tem a paixão, ele tem a intenção de fazer acontecer dentro do São Paulo. Só que nas duas reuniões que ele teve com pessoas da situação e com pessoas da oposição, e quem estiver achando que o que eu estou dizendo é apenas uma falácia, o Caio Forchels, da oposição do São Paulo, tá? Ele é muito contrário à turma do Casares. Ele teve uma entrevista na TMC, antiga Rádio Transamérica, deixando todos os pontos, tanto do Diego Fernandes quanto do Marco Aurélio Cunha, que é que eu vou citar mais no futuro do vídeo aqui, bem explicadinhos. Então, vamos lá. Ponto do Diego Fernandes pela oposição e pela situação. Ambos falaram quase a mesma coisa, tá bom? Ele tem a vontade, ele tem o interesse. Primeira coisa, ele não tem garantias bancárias, tá? Ele não tem. Ele não tem um banco por trás dele. Ele falou que representava o BTG Pactual e o C6 Bank, mas ele não tem ligação com nenhum desses dois bancos, ok? Nenhuma ligação. Quando a gente solicitou uma carta de garantias bancárias, que é o que a gente utiliza, quando a gente vai fazer negócio, a pessoa quer fazer aporte, quer investir, quer qualquer coisa, ela tem que entregar algumas garantias bancárias. Ó, a minha garantia bancária é o dinheiro que eu tenho. A minha garantia bancária, tá? É a minha conta no banco. A minha garantia bancária são as minhas posses, são os meus negócios, é o meu... Qualquer coisa pode ser entregue como garantia bancária. Se o clube vai conseguir aceitar e entender aquilo como garantia bancária, é outra história, ok? Bom, passou o caso da garantia, ele não tinha. A segunda pergunta é, nos mostre o seu projeto. Ele apresentou uma folha em branco, ele não tinha um projeto. Ele tem uma ideia, o Diego, ele tem uma ideia de separar o social do futebol. Mas ele ainda não entende como que ele pode fazer isso. Porque na cabeça dele, ele quer fazer essa separação, aí ter um primeiro aporte, um aporte pequeno, é um valor inferior a 1 bilhão, tá? É um valor inferior, e aí você tinha um grupo de players, de empresas, que iriam fazer os outros aportes. Porém, nenhuma dessas empresas foi apresentada pelo Diego, ou seja, a ideia dele é, gente, tem um dinheiro, a gente bota esse dinheiro aqui no começo
e aí eu vou prospectar, eu vou atrás de players, de clientes para ir colocando essa grana no São Paulo. Tanto a situação quanto a oposição olharam com certa resistência. Por quê? Porque pode acontecer o famoso ovo no choba da galinha. Você pode falar que tem o player e na hora de apresentar o player não ter nada. Não ter nada em vista, não ter nada concreto, não ter nada corrente por conta do mercado. Outra coisa, como ele apresentou o BTG Pactual, isso deixou o Grupo Galápagos muito, mas muito enfurecido com o Casares. Por quê? Porque o Casares ele tá até o pescoço com a turma da Galápagos. O FIP, que o São Paulo está tentando aprovar, é da Galápagos. O FDIC, que o São Paulo tem como métrica para diminuir os seus gastos, é da Galápagos. Então São Paulo, o Casares na figura do São Paulo está completamente cercado e fechado da Galápagos. E o BTG Pactual é um dos maiores oponentes de mercado quando o assunto é concorrência a Galápagos. Ou seja, não receberam muito bem. Quando foi passado esta ideia do Diego para frente, ele ficou meio assim porque ele não tinha o que passar. A impressão que ficou é que ele queimou todo o cartucho que ele tinha. Fala, pai, na moral, você tem uma entrevista com a chapa da oposição e com a chapa da situação para trazer algo aqui, você não traz nada. A informação que me chegou é que não teve nada, não houve nada, nenhum tipo de projeto, nem nada. Houve uma ideia, um embrião somente. E aí, cara, é muito complicado. Por quê? Porque o São Paulo está em período pré-eleitoral. A eleição do São Paulo é no fim do ano que vem. Então, no fim do ano que vem, a gente vai saber se o Casares é reeleito para terminar de destruir o São Paulo ou se vai ser alguém da oposição. Então, nesse tempo, não vai dar para passar o projeto de SAF. O projeto de SAF ele leva no mínimo 8 meses. No mínimo. E ainda assim, você tem que... O Diego ele não tinha nem noção. Outra informação que chegou para mim é que o Diego não tinha nem noção de como funcionava a política dentro do São Paulo. O processual para o passo a passo de SAF ser feito, aprovado e iniciado. Na cabeça dele, segundo essas informações, eu trago a ideia, vocês aprovam a ideia e a gente implementa. Primeiro tem que ter um estudo, depois tem que ter uma mudança no estatuto. Quando essa mudança no estatuto for iniciada, vai ter uma reunião entre a Assembleia Geral. Essa reunião precisa de 131 votos para mudar o estatuto. Aí sim você pode. Depois a gente vai trazer o papo da SAF para um plenário. Entrou em plenário, entrou em discussão, tem uma primeira votação, é aprovado, ok, levamos a Assembleia Geral de novo. Ele precisa de 131 de 260 votos para só aí a gente começar a falar de implementar. Quando ele soube disso, ele ficou assustado, porque para ele o pensamento, a ideia era outra, não era essa. E isso já demonstra a ideia que o torcedor precisa entender, que SAF é um negócio complicado. Eu sou defensor de SAF, antes que digam, porque senão vai ter gente falando assim, não, ele não quer SAF no São Paulo, não quer SAF. Eu quero SAF mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa, eu como torcedor, quero SAF. Porém, não é qualquer tipo de SAF. Vejam Coritiba com a Traicorp lá do Justus, o que aconteceu? O torcedor do Coritiba, ele quer ver o Justus no Atlético Paranaense, quer ver o Justus em qualquer lugar. Por quê? Porque a SAF do Coritiba deu muito errado. Muito. Vamos pegar a 777 no Vasco? Vamos pegar os Menin e o que aconteceu com a dívida do Atlético que escalonou de forma muito alta? SAF nós temos vários tipos, tá? Isso que eu nem citei o Fortaleza que pegou SAF esse ano e esse ano já vai ser rebaixado. SAF, gente, nós temos de várias maneiras. Existem várias SAF. Tem SAF que pode sair do papel só para colocar o Casares num papel de CEO e pronto. Olha, deixei de ser o presidente do São Paulo. Belmonte vira o presidente, eu sou o CEO da SAF, o clube é SAF. Os donos são os mesmos. A ladroagem lá dentro, né? Vou até trocar o termo, mas assim, a falta de preparo e o pouco caso com a instituição continuarão mesmo, porque as pessoas que comandam lá não têm nenhum tipo de tato, nenhum tipo de preparo quando o assunto é futebol. Então, falta um entendimento e queimou muito bem o cartucho o Diego Fernandes. O lado bom, ele sabe do que ele precisa e o que ele vai fazer. Outro lado ruim, eu tenho escutado muito que ele tem se aproximado dos torcedores e aí ele pega o que o torcedor pensa e que a ideia dele é de como torcedor. Se o Diego entrar
para uma SAF dentro do São Paulo, ou qualquer uma empresa entrar para um espírito de SAF, para modelar um molde do clube, de clube e associação para uma SAF, para pensar como torcedor, desculpa, prefiro ficar com qualquer porcaria como presidente. Por quê? Porque qualquer porcaria como presidente, a gente fala o clube abre concordato e tudo, e ainda continua funcionando, como é o caso dos nossos amigos penosos ali de Itaquera. Mas o que acontece? Se eu instauro uma SAF, se eu instituo uma SAF e uma pessoa despreparada com o olho de torcedor, sem um olho de gestão, vai mexer com isso, isso vai gerar mais problema ainda, porque em cargos que hoje os clubes pulam, deixam de pagar, como tem acontecido, e aí a dívida escalona, eles não podem fazer isso. Eles não podem como SAF. E aí o negócio vai complicar. Então, gosto da ideia do Diego, gosto do nome, desde que venha gente preparada junto, desde que tenha um entendimento que a situação do São Paulo é para você enxugar elenco, montar times mais fracos, lutar para ajustar as contas, arrumar o valuation, o valor do time, para só aí depois você falar, ótimo, arrumei a casa, arrumei a zona, agora eu vou botar dinheiro aqui, agora eu vou investir. Porque se chegar botando dinheiro sem nem saber quais são as dívidas, de onde tem dívida, então pode esquecer. Pode esquecer que vai dar errado, tá? Então, torcedor, calma lá. O que te venderam é diferente do que está acontecendo. Agora vamos falar de outra venda, porque hoje saiu um papo, cara, sobre Marco Aurélio Cunha, Carlos Belmonte e Vinícius Pinotti em uma coalizão da oposição. O que é uma coalizão? Gente, uma coalizão é quando você tem vários candidatos, todo mundo se junta a falar assim, gente, nós sozinhos não temos poder, nós juntos damos o que falar, então bora resolver. O Marco Aurélio Cunha já foi situação do São Paulo, hoje ele tá fora até da oposição, ele até tem uma participação na oposição, mas ele não é muito participativo, tá lá no jogo aberto e não participa muito da questão do São Paulo. Ele já deixou claro que o São Paulo é um feudo, o que eu já falei em outros vídeos aqui. Politicamente, o São Paulo é muito fechado na sua situação e não tem abertura para a oposição. A gente tem o Vinícius Pinotti. E o Vinícius Pinotti, segundo palavras até do Caio Forjas também, que ele falou hoje pela manhã, o Vinícius Pinotti é situação. Ele não é oposição, ele é situação. A ideia é tirar o Vinícius Pinotti da situação para fazer com que o Pinotti, o Marco Aurélio Cunha, caso seja convidado, se junte com o Belmonte. Cara, eu gosto do nome do Marco Aurélio. Eu não gosto do nome do Pinotti. Eu não gosto. Desde aquela época do Centurion, o Pinotti vive pagando churrasco para todo mundo no Morumbi, tentando fazer uma contratação aqui, uma contratação ali, para tentar ter um nome forte ali na base, seja aliada, seja oposicionista, para conseguir um cargo de presidente. O meu pensamento é que o Pinotti está pensando em outras coisas, até porque o Pinotti ele não é nem um associado, que ele eu me fugi o nome da cabeça agora, mas que ele tem o cargo dele, né, para toda a vida, né? Ele não é um associado dessa maneira, então ele tem que conseguir este cargo de novo como um associado para poder participar de uma possível eleição. Enquanto ele não consegue esse cargo, ele não pode fazer isso. O Marco Aurélio Cunha nem no São Paulo ele faz parte, ele está na TV, ele tem participação como um possível associado, tudo, mas ele já nem participa da política do clube. O Pinotti é um cara que é da situação, ele não vai ser lançado como candidato, tá? Ele não vai ser lançado. O candidato ou será o Carlo Magno, né? Márcio Carlo Magno, que hoje ele teria que fazer todo o procedimento rápido porque ele ainda não é associado a tempo suficiente, então ele tem que fazer agora no mês de novembro para poder fazer correndo e passar todo o trâmite para conseguir entrar como associado de uma chapa para um possível elemento a possível presidente, ou tem Ares de Abreu, que é o cara que muita gente está de olho, mas ainda existe uma dúvida, não se sabe qual o futuro do São Paulo. São Paulo vai pegar Libertadores, São Paulo vai pegar a Sul-Americana, como que vai ser o mais pra frentemente do São Paulo. Então, torcedor, calma lá com o que você está escutando, porque com relação à política, tá tendo muita efervescência, tanto na situação quanto na oposição, mas até o final desse ano não vai se decidir nada, não vai ter nada, nem notícia de coalizão, nem nada do tipo.
Eu até creio em uma possível coalizão, sim, da oposição, mas isso é lá para março, maio do ano que vem. É só nesse período que vai ter o pessoal definindo seus aliados, os seus nomes fortes para uma possível virada ali como presidente ou não, seja o Casares, seja a oposição, e é de março, maio para frente que o bicho vai pegar. Aí é angariar voto, é levantar fundo, é trazer proposta para apresentar isso para o Conselho do São Paulo. Antes disso, o que vocês estão escutando são apenas especulações. Então, como diz o título do vídeo, calma lá, torcedor, porque não é tudo isso também, mas também não é só isso. Deixa aqui os seus comentários, a sua opinião, me fala o que você acha, o que você, São Paulino, pensa. SAF é uma boa pro futuro do São Paulo, não é? Deixa os seus comentários aqui, beleza? Por hoje, galera, um ótimo sextou, mas não antes de eu te pedir que você curta, comente, compartilhe os vídeos do canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, dá esse helpil pra nós, ajuda nós, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Uma ótima sexta e tchau!